Oi, tudo bem? Hoje eu vim te dar uma aula de por que você pode continuar tomando sua água com limão, principalmente em jejum, sem ter medo algum de ter gastrite e úlcera, e eu vou te provar isso bioquimicamente. E a gente também vai falar sobre as causas, tanto biológicas quanto mentais e emocionais, que podem levar os pacientes, as pessoas a terem esse tipo de doença, tá bom? Então se liga aí, se inscreva no nosso canal que eu tô voltando já. Olá, tudo bem? Como eu prometi para você, hoje nós vamos quebrar alguns paradigmas relacionados ao consumo da água com limão todos os dias, seja em jejum ou durante todo o dia, tá? Você vai ver, vou te mostrar bioquimicamente que não há possibilidade da água com limão acarretar gastrite, nem úlcera, muito pelo contrário, ele pode até ajudar a tratar esse tipo de afecção, tá bom? Eu sempre falo para os meus alunos, para os meus pacientes, que a água com limão, que o limão, na verdade, é um poderoso medicamento da saúde natural. Eu sempre falo que se a gente visitasse mais o supermercado de Deus e a farmácia de Deus, nós ficaríamos muito pouco doentes. Muito pelo contrário, nós teríamos mais disposição, mais saúde, mais vitalidade, né? E isso é muito importante você entender. O limão em si, pessoal, ele tem muitos nutrientes, ele tem muitos fitoquímicos, isso é muito importante para a nossa saúde. Então, por exemplo, o limão é rico em vitaminas do complexo B, é rico em vitamina C, que é uma importantíssima vitamina que participa lá do metabolismo de primeira passagem no fígado, ajudando na detoxificação do nosso corpo, importantíssimo para manter a nossa saúde e outros muitos benefícios. Outra substância que o limão também é rico é o limonoide, que é um fitoquímico que tem muitos estudos já provando da importância dele na prevenção de câncer e no tratamento de câncer. Já há várias pesquisas mostrando aí a relação do limonoide com, por exemplo, o câncer de mama. Então, o limão, na verdade, é muito especial para nós da saúde natural, da medicina integrativa, da naturopatia, tá? Então, vou mostrar para você hoje que é impossível do limão, bioquimicamente até mesmo falando, de causar a úlcera e a gastrite. Primeiro, o HCl, que é o ácido clorídrico produzido nas células do estômago, na maior parte do estômago, na curvatura maior do estômago, na verdade, ele é totalmente ionizável ali, de forma aquosa, né? Que é como que tá o HCl no estômago. Para vocês entenderem, pessoal, o nosso estômago produz em média 3 litros de ácido clorídrico ao dia, então é muito ácido clorídrico, tá? Não é pouco, não. Só que a nossa parede do estômago, ela é revestida de uma forma a proteger a parede do estômago para que a gente não tenha nenhum problema quanto ácido que é produzido pelo nosso corpo, a não ser que esteja desestabilizada a fisiologia daquele corpo, aí é diferente. Mas a gente vai mostrar que isso geralmente nunca acontece, é muito raro um paciente ter excesso de produção de ácido clorídrico no estômago e nós vamos ver tudo isso aí, tá bom? Então vamos lá começar para a gente não demorar muito aqui no nosso vídeo. Primeira coisa que você tem que entender sobre a gastrite e a úlcera, o que é, na verdade, essas duas afecções, essas duas doenças, vamos dizer assim. A gastrite é muito comum hoje em dia e nada mais é que uma inflamação da mucosa da parede do estômago, né? O que acontece, pessoal, é que por conta de estilo de vida, por conta das emoções, que nós vamos chegar lá, há uma fragilidade daquela parede daquele estômago e aí as pessoas ficam com mal-estar, ficam com dores, ficam com azia e todos aqueles sintomas que a gente já sabe. A úlcera é um pouco mais agravante, vamos dizer assim, ela é uma erosão, é uma ferida, vamos chamar assim, que dá na parede do nosso estômago, que pode ocasionar até mesmo sangramento, que aí já é um quadro agudo, que pode causar até morte no paciente. Então, vamos dizer que é um quadro mais avançado de doença, tá? E eu vou chegar lá para você as causas emocionais das duas doenças em si. As causas biológicas são basicamente as mesmas que também nós vamos falar, tá bom?
Primeira coisa que você tem que entender. Geralmente, úlcera, gastrite, elas estão relacionadas a baixa quantidade de ácido clorídrico no estômago. Nós vamos falar disso aqui, mas vamos com calma, tá? Primeira coisa que eu quero que você faça para te provar do que eu estou falando é fazer o teste da digestão. O nosso estômago, quando você acorda, pela manhã você passou muitas horas sem se alimentar, sem beber líquidos, o seu estômago tá cheio de ácido clorídrico dentro dele, tá? E quando você toma a água com bicarbonato de sódio, que é um dos ingredientes aí do nosso teste, você produz uma reação química imediatamente que produz, além de outras substâncias, o CO2, o gás carbônico. Então, a intenção é fazer você arrotar e a gente analisar em quantos minutos isso acontece. Então, o que você vai precisar vai ser água e o bicarbonato de sódio. Então, 100 ml de água para mais ou menos meia colherinha de café de bicarbonato de sódio. Você vai fazer a misturinha e vai tomar em jejum pela manhã. E qual é a resposta disso? Se o seu estômago estiver com bastante ácido clorídrico, bastante, mais do que o normal, você vai arrotar em menos de 2 minutos e pode até ser repetidamente. O que acontece? Significa que você está produzindo um pouco mais de ácido clorídrico do que deveria. E aí você pode fazer o que para tratar isso daí? Olha aí na nossa análise. Tomar água com limão em jejum e durante o dia. Prestem atenção. Se tem excesso de líquido, você vai tomar limão? Mas o limão não é ácido? Mas eu vou te mostrar que a gente vai com o limão alcalinizar o seu estômago e fazer com que ele seja até mesmo protegido, tá? Enfim, se você fez essa mistura, esse teste, você arrotou em média em torno de 3 minutos, tá? Vamos dizer, ideal a quantidade de ácido clorídrico no seu estômago. Então tá tudo bem, você não precisa fazer nada neste momento. E se você não arrotar, ou então arrotar só depois, em média de 5 minutos para cima, você está produzindo pouco ácido clorídrico ou não está produzindo quase nada ou nada de ácido clorídrico. E aí é um grande problema, porque todos nós precisamos de ácido clorídrico para a nossa digestão, principalmente para digerir as proteínas. Se você não está produzindo ácido clorídrico suficiente, essas proteínas não vão ser digeridas de forma adequada no seu estômago, vão chegar no seu intestino. E seu intestino não vai dar conta também de fazer todo aquele processo digestivo e para absorver esses nutrientes. E aí você vai acabar perdendo nutrientes, vai acabar tendo processos intestinais desagradáveis, flatulência, e aí barriga estufada, por exemplo, e muitos outros. E aí você pode, para ajudar o seu estômago, tomar uma colher de sopa de vinagre de maçã, porque o vinagre de maçã tem pH em torno de 4%, um pouco mais ácido, não tão ácido quanto o estômago, mas mais ácido, e isso já vai ajudar também no seu processo de digestão. Então você, se não arrotou, se arrotou depois de 5 minutos, você, todas as suas refeições, principalmente almoço e jantar, você durante a refeição, você pega um copo com 2 dedos mais ou menos de água, coloca ali o vinagre de maçã e toma durante a refeição, que isso já vai ajudar bastante. Isso é o que eu posso fazer para você, já que eu não posso te avaliar de uma maneira mais adequada, mas esse já é o correto. Você vai ver que há uma grande diferença quando você começa a fazer isso todos os dias, ok? Então, primeira coisa que você vai fazer, eu vou te provar que a maioria das pessoas, 90% das pessoas estão com falta de ácido no estômago. E aí estão tomando antiácidos, estão tomando um monte de medicações que abaixam e pioram ainda mais o quadro. Por quê? Se você come o alimento e aí que você passa mal, você pode ter certeza que o seu problema é de baixa quantidade de ácido e não de alta quantidade de ácido. Ok? Então, faça o teste que você não vai se arrepender. Bom, gente, o limão, na verdade, ele combate a acidez no estômago por vários motivos. Eu coloquei aqui a formulazinha para você do ácido clorídrico de forma aquosa e que é totalmente ionizável em H+, mais Cl-, que é a fórmula química, né, do ácido clorídrico lá no seu estômago. O que acontece? Que
Existe, pessoal, primeiramente uma teoria que se chama teoria de Le Chatelier, se eu não me engano, deixa eu só conferir aqui. Exatamente, de Le Chatelier, que é a teoria o quê? Que quando um processo que é equilibrado, né, a gente causa alguma perturbação nesse processo, automaticamente esse processo, ele faz vamos dizer assim, o inverso desse processo para poder equilibrar novamente essas reações. Então, notem aí que o ácido clorídrico é HCl, que em forma aquosa ele vai ser liberado em H+, que é o que produz a acidez no nosso estômago, e Cl-. Quando você coloca o limão para dentro de si, o limão tem uma quantidade muito maior de H+ também, porque ele é ácido, certo? Quando cai esse H+, esse hidrogênio aí dentro do seu corpo, automaticamente há um processo contrário, fazendo com que haja uma menor produção de ácidos. E isso já faz com que haja um equilíbrio maior, uma redução da sua acidez no estômago. Segundo, a gente tem alto teor de ácido cítrico no limão, em torno de 5 a 7% mais ou menos. Quando esse ácido cítrico ele entra no nosso organismo, ele é imediatamente oxidado. Se ele é imediatamente oxidado, ele também produz um processo de tamponamento, de elevação do pH, então faz o seu estômago ficar um pouco mais alcalino, e isso também não permite que haja uma maior acidez no seu estômago. Então você pode ficar tranquilo que você não vai agredir ainda mais a parede do seu estômago, ok? E também tem mais uma reação que os sais do estômago, desculpa pessoal, os sais do limão, assim que entram no nosso corpo também, ele é transformado em bicarbonatos, em carbonatos, por exemplo, bicarbonato de potássio, de cálcio, e isso também ajuda a alcalinizar o pH dentro do seu estômago. Então, olha só para você ver quantos motivos é impossível que esse limão te cause tantos prejuízos. Então, não se preocupe com isso, que isso jamais vai acontecer. Dentre todos os benefícios que eu comentei com você do limão, ele é um potente bactericida, antiviral. A gente fala assim que o limão, na verdade, quando eu fico gripada hoje em dia, eu só tomo água com limão, faço chá de limão com gengibre, porque ele é um potente antimicrobiano. E isso ajuda muito também a sua saúde a se fortalecer de uma maneira geral. Então, olha quantas funções o limão tem, olha quantas reações químicas ocorrem a partir do momento que você ingere esse limão, e isso é impossível dele estar agredindo a parede do seu estômago. Muito pelo contrário, como ele eleva o pH do seu estômago, isso facilita com que essa parede, essa mucosa do seu estômago, ela seja na verdade, ela ajuda na cicatrização caso haja a gastrite ou a úlcera, tá bom? Já falamos tudo isso aqui. As causas reais da gastrite e da úlcera, a gente coloca aqui as causas biológicas. É um estilo de vida inadequado, pessoal. As pessoas estão se alimentando de forma muito ruim, as pessoas estão consumindo muitos alimentos ácidos, então elas comem muita carne vermelha, elas tomam muito refrigerante, e isso sim agride a parede do nosso estômago, tá? Alimentos industrializados e assim vai. As pessoas estão usando muita medicação anti-inflamatória, aspirina, e isso também lesa a parede estomacal. A infecção, principalmente por H. pylori, só que a gente tem aí um contrassenso na medicina, né? O H. pylori, ele só vive em meio um pouco mais alcalino. O pH do estômago é muito baixo, em torno de 2%. Tá? O que significa que a alcalinidade do estômago é muito baixa, a acidez do estômago é muito alta. Então, o que acontece? Essa bactéria, a H. pylori, ela não consegue viver em meio tão ácido, tá? Então, o que acontece?
Se ela está vivendo, está se multiplicando, é porque você tem uma baixa quantidade de ácido clorídrico no estômago. Mais uma vez, a gente cai na contrariedade de você ter um problema aí, por exemplo, de gastrite, está tomando remédios para reduzir a acidez do estômago, tá? E tem muitas outras aí causas da gastrite ou da úlcera, inclusive emocionais. Eu coloquei para vocês a causa pela medicina germânica, que é uma medicina que vem de fora do Brasil, vem da Alemanha, através do Dr. Hammer, tá? Que comprovou cientificamente essa medicina. E ele fala que questões no estômago estão relacionadas a questões de não conseguir digerir algo na vida, tá? Só que as gastrites e as úlceras, elas estão localizadas nessa região aqui, ó, da curvatura menor do estômago e no bulbo duodenal. O que acontece aí, pessoal? Os conflitos relacionados a essa área do estômago estão relacionados a uma, vamos dizer assim, na embriologia, quem faz a conexão com a curvatura menor do estômago é o nosso córtex cerebral. Então, é na área pós-sensorial do córtex cerebral que manda os comandos aí para essa região da curvatura menor do estômago. E o que tem isso a ver, doutora Louise? Simples assim. Os conflitos relacionados são, para o homem, raiva territorial. Ou seja, alguma briga no trabalho, dentro de casa, alguma raiva que você está passando aí naquele momento. Muitas vezes raiva até com a cônjuge, né, com a esposa, porque a mulher se torna o território do homem. Então, muitas questões a nível territorial, tá? E a mulher está relacionada mais a um conflito de identidade. Como assim um conflito de identidade? Não saber quem é, não saber o posicionamento que tem dentro da família, dentro do trabalho. Muitas vezes tem relação com conflito de indecisão, não saber o que fazer, tá? E isso é um problema muito sério, pessoal, porque as pessoas vivem aquele conflito muitas vezes a longo prazo e isso causa condições ainda mais agravantes, tá? É lógico que a gente sabe que, por exemplo, a mulherada tá tomando aí muito anticoncepcional, o que faz com que ela hormonalmente pareça mais com o homem. Então, hoje em dia também as mulheres estão vivendo aí conflitos de raiva territorial também, como se fosse homem, tá? Então, você tem que analisar aí, você se analise ou você que é profissional, analise o paciente se ele tá vivendo algum conflito relacionado a esse tipo. Uma raiva no território, no trabalho, dentro de casa, com a esposa, ou um conflito de identidade, uma dúvida, uma indecisão, a não saber o posicionamento a nível familiar, a nível do trabalho, tá? E o que acontece, pessoal? Quando essa pessoa está em conflito ativo, ou seja, estou vivendo esse conflito agora, ou então já venho arrastando esse conflito por um tempo, vai havendo redução das células, ulceração da parede estomacal. E é aí onde estão as gastrites. As úlceras. Como é ulceração, você vai criando feridas, erosão da parede do estômago e é aí na fase ativa que se encontra a úlcera. Então, fique atento, aquela pessoa que está com quadro de úlcera está em conflito ativo. Então, analisa isso, corrija as questões de alimentação e você vai ver que isso vai desaparecer rapidamente, tá? O que acontece quando você termina o conflito? Vamos dizer assim, eu tinha um conflito de raiva no trabalho e aconteceu que aquela pessoa envolvida foi embora e acabou o meu conflito. Naquele momento entra um processo de reparação. E aí o seu corpo ele vai entrar em proliferação celular para reparar aquela erosão que estava acontecendo ali no momento da fase ativa do conflito. O que acontece aí? Aparecem os cânceres de estômago. Quando o conflito vem se arrastando por muito tempo, foi muito intenso, a fase de reparação cursa com a proliferação celular, muitas vezes se apresenta, né, com dor, com mal-estar, com azia, com peso no estômago, e aí a pessoa é diagnosticada com câncer de estômago, que é uma bobagem que a gente fala. Eu falo sempre que o diagnóstico do câncer é muito pior do que o próprio câncer,
Porque se as pessoas soubessem que todos os dias a gente tem células cancerosas e que todos os dias a gente entra em conflitos e sai de conflitos, a vida seria muito mais tranquila, a gente passaria pelas doenças de uma forma muito mais tranquila, né? Só que quando essa reparação acontece de forma mais rápida, mais cursa com inflamação, ela é chamada de gastrite. Então, a gastrite já é um processo de reparação. Então, eu sempre brinco com os meus pacientes, tá com gastrite? Dê graças a Deus que não é um câncer, né? Porque, na verdade, é a mesma coisa. Só que um processo é mais, vamos dizer, rápido e mais, vamos dizer, que de um conflito menor e o outro de um conflito muito mais intenso, tá? Então, são as duas causas que a gente fala aí da úlcera, um conflito ativo, e da gastrite, um conflito de reparação. Na verdade, uma reparação já do conflito que você vem vivendo aí, pode ser que há muito tempo, tá? O que acontece é que as pessoas, com as medicações que elas tomam, muitas vezes elas não permitem que essa cura aconteça, principalmente na gastrite. A úlcera não. Tem momentos que a gente tem que abrir mão aí da medicina convencional para poder auxiliar o paciente. Ninguém vai deixar um paciente morrer com hemorragia, por exemplo, tá? Mas a gastrite não. Se você conseguir ir controlando os sintomas, você vai conseguir passar por ela e vai permitir que ela se cure. Eu vou dar uma dica para você, já que eu não posso estar aí para fazer uma consulta mais próximo de você, mas eu vou dar uma dica da naturopatia, que é utilizar o chá de espinheira santa, porque o chá de espinheira santa, ele é um cicatrizante, né, para mucosa gástrica e já vai ajudar muito você. Lembra também sempre da água com limão, porque isso tudo ele auxilia no processo de cura, ele não para a cura, ele auxilia no processo. Então entenda que você vai ter dor, você vai ter desconforto, mas é só passando por essa fase que você vai conseguir se curar completamente. É lógico que você tem que dar o suporte para esse corpo aí se curar de forma mais rápida. É aí onde entra a saúde natural nessa história, a medicina integrativa, o que você quiser utilizar, tá bom, gente? Bom, eu acho que era isso. Eu gosto de falar, então acho que falei até um pouquinho demais. Mas estou muito feliz de poder compartilhar. Espero que você tenha entendido agora que o limão ele não faz mal, não vai causar ulceração, não vai causar gastrite no seu estômago. Você já sabe as causas tanto da gastrite quanto das úlceras. Então, por favor, mude a sua vida. Transforme seu estilo de vida e cuide também do seu emocional. Só unindo esses dois é que você vai conseguir ter felicidade plena, saúde infinita, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha pra gente. Vamos levar ao mundo o que é saúde integrativa, o que é saúde natural, que já existe a cura da maioria das doenças. É só a gente permitir, dar apoio para esse corpo para que o processo de autocura ele seja realizado de uma forma completa e você tenha aí o resgate da sua vida, tá bom? Tô deixando aí minhas redes sociais para vocês. Curta aí, se inscreva no nosso canal que você sempre vai ser muito bem-vindo aqui toda semana com vídeos maravilhosos para você, tá bom? Um beijo grande então, até o próximo, pessoal. Tchau, tchau.